isso, no caso. Ah, vai ser bem útil, vai ser bem útil. E qual que é o... Eu falo assim, você enxerga alguma conexão entre, por exemplo, o perfil do Adriano com a proposta do livro? Sim, Você já disse do prefácio, né? Que sim. O que que acontece? Tem um, nós, porque nós sempre preocupamos, né? Nós sempre, nas nossas conversas de cotidiano, sempre foi uma preocupação, né? Eu falo assim, olha, nós temos que pensar em alguma coisa. O que que nós vamos fazer? O Adriano também sempre trabalhou com jovem, com adolescente, né? Ele falou assim, olha, o que que nós vamos fazer nessa direção aqui? Nós temos que deixar alguma coisa, nós temos que fazer alguma coisa nesse sentido. E aí, essa ideia foi crescendo. Quando eu escrevi e apresentei, aliás, nesse seminário, o Adriano até estava lá. E aí ele vendo o seminário falou, Giovanni, nós temos que arrumar um jeito de passar isso para mais gente. E foi aí que nasce a ideia de fazer tudo que a gente está fazendo, entende? então ele tem um papel muito bom nos bastidores, né? Por trás, né? Olha, nos bastidores, eu nem digo que ele ajudou, eu digo que ele fez, né? Por exemplo, o contato, vamos lançar, não vamos lançar, vamos organizar. Eu tenho ainda aquela mania de escrever a lápis, sabe? Então, assim, Até, sério. tenho. Então, eu escrevo, depois digito. Aí mandei e tal. Olha, verifica e organiza e pronto. Aí foi fluindo desse modo. Foi fluindo desse modo. Muito bom e, inclusive, tá ali, né? Tá Tá ali. aí. Então tá nos Tá aí nos bastidores. Tá aí nos bastidores. Deu match, tá nos bastidores. Vocês não estão vendo aí, mas ele tá aqui, meu gente. Você não tá vendo aí, ele tá por trás. E como tem sido essa parceria com o Adriano, né? Pra colocar o e-book no ar, né? Preparar os próximos passos, como tem... Pois tem... eu te interrompi, Michel. Mas Não, fica tranquilo, que você tá em casa, pode te interromper, não tem problema, fica tranquilo. então tá bem. Mas assim, nessa questão mesmo de preparar o e-book, de fazer essas coisas, ele não teve colaboração, entendeu? Foi ele que fez, entende? Eu escrevi no meu estilo, né? No meu estilo, escrevi, digitei, organizei. Já estava apresentando lá, então já estava assim mais ou menos estruturado, mas aí eu mandei para ele e ele deu aquele retoque, subtítulo, colocar aquela coisa toda, fazer o contato, as tecnologias, né? Que para mim, assim. Pra mim é Você não... coisa. É novo, é novo. É coisa assustadora. Não era para ser, né? Bom, eu posso explicar, né? Mas na minha época se fazia curso de datilografia, né? Eu posso explicar. Não, O tio explica o que é datilografia, mas a gente fazia datilografia da máquina lá, máquina, né? exatamente. Então, assim, a familiaridade é mais o Adriano cuidou mais dessa parte do que eu. Perfeito, eu separei alguns trechos marcantes aqui e tal. Então, vamos ler os trechos marcantes aqui Claro. que a gente separou. Pode ser. Que é bom pra galera que tá nos assistindo aí entender um pouquinho, sabe? Eu acho que, assim, você já viu no supermercado, antes deles vender um produto, ele dá ali... um exemplo, né? Esse petisco aqui, essa linguiça defumada aqui e tal, tá lançamento. Eles fazem lá e dá só um pedacinho pra pessoa ver que realmente é bom. É isso que nós vamos fazer aqui agora. Tranquilo, Então, tranquilo. você que tá nos assistindo aí, pouco, mas eu quero entender um pouquinho o que tá escrito lá. É claro que você não vai saber tudo que tá escrito lá nesse podcast, né? É impossível a gente... Tem quantas páginas no livro? Você já tem ideia já? Olha, vai coisa de 30 páginas. 30? Tá. Pô, imagina... Vamos pôr 30, 35... Vamos pôr. Imagina você falando podcast. É muita... vamos supor que a gente... Em meia hora a gente vai gastar com uma página. Então, assim, não dá pra falar o livro todo em um podcast, mas você pode pegar um trechinho dele aí. É o que nós vamos fazer agora, né? A gente até colocou aqui, ó, trechos marcantes. Isso. Tá? Você leu e eu comento? Então eu vou ler aqui o trecho e você comenta sobre ele. Pode ser? Então. Perfeito. Tem um trecho lá que é o seguinte, ó. O imaginário é a ponte entre a cosmovisão do indivíduo e a realidade. E esse é o trecho. Comenta sobre esse trecho. Veja bem, o meu óculos é transparente, então eu vejo as coisas na cor natural. Mas se meu óculos fosse rosa, eu veria o mundo meio rosado, né? Se fosse azul, meio azulado, se fosse escuro, nublado, entende? Então, assim, o imaginário é esse óculos que você usa para ler a realidade, entende? Essa que é o risco, entende? A sua imaginação,
As coisas que você tem na sua mente é as coisas que vão te ajudar a olhar para a realidade e julgá-las, entende? Fala assim, olha, isso acontece dessa maneira, ou daquela forma, ou dessa forma. Vou te dar um outro exemplo com a Giovana. É o seguinte, a gente estava... Aí, nessa época, ela tinha, eu acho, 7 anos, e a Giovana já sabia o que é um dentista. Mas a Giovana não sabia o que é a cidade, que existe uma cidade que chama Tiradentes. Eu queria ir para a praia, viagem de fim de ano. E a Fábia, minha esposa, queria ir para Tiradentes, conhecer Tiradentes. Alguém falou para ela, fez a propaganda ali, e ela falou, eu quero ir para lá. Então, aí eu falei, vamos deixar a Giovana decidir. E já, de novo, fazendo os testes com a Giovana, eu falei, eu vou fazer para ela a pergunta. E aí, o que ela decidir, a gente resolve, tá ok, Fábio? Tá, combinado? Combinado. Eu fui ali para ela e falei, Giovana, você quer ir para a praia ou você quer ir para Tiradentes? Ela falou, Deus me livre. Porque na cabeça Seria coisa dela, ruim, né? seria arrancar, e ali tinha que ir ao dentista, entende? Arrancar um dente. Porque na cabeça dela existe a ideia do que é um dentista, mas não existia a ideia de que uma cidade se chamava Tiradentes. Eu explorei isso e ela... Bom, gente, só para suas informações, tá? Nós viajamos para Tiradentes. Tá? Mas ela tinha escolhido. Mas ela tinha escolhido a praia em função, bom, a Fábio achou que eu ultrapassei, não valeu, Não vai, você teve ultrapassei, mas é isso que você tem que entender. Você só vai julgar a realidade com as informações que você tem na sua imaginação. Se você considerar que Cristo morreu por você, que Cristo se entregou por você, e isso, o valor que você vai dar a isso é o valor que está aí na sua imaginação. O Ocidente criou um ambiente onde você valorizava isso, entende? Só que a ideia é vir expurgando Cristo do ambiente. E aí esse é o risco, entende? Esse é o risco. Então o papel da imaginação é o quê? É você ler a realidade, entende? Se você não for capaz de ler a realidade, é porque é essa imaginação que vai fazer com que você relacione-se com o meio onde você está envolvido. É o que você tem na sua imaginação. Perfeito. Tem um outro trecho também. A sociedade fora do governo de Cristo não é outra coisa senão um pasto de demônios. Ou seja, eu posso falar o que eu entendi aqui? Pode. A sociedade fora do governo de Cristo não é outra coisa senão um pasto de demônios. É porque vamos dizer assim, sem regra, né? Talvez seria isso. O que acontece? É uma frase do Carlos Nogueira, né? É um dos autores citados no livro. O que acontece? Uma sociedade fora do governo de Cristo, fora das intenções de Cristo, porque só tem Cristo e o inimigo de nossas almas. Então, fora de Cristo, só resta isso. Veja bem, toda vez que o homem tenta ajustar a criação, o que ele faz é um ajuste mal elaborado. Eu vou te dar um exemplo. Tem um pássaro na nossa fauna que o nome dele é assum preto. Assum preto é um pássaro de hábitos noturno, então ele só canta à noite. Mas tem uma das melodias considerada a mais bonita do país, mas só canta à noite. Então o sertanejo, o cara lá, as pessoas tinham o hábito de pegar o assum preto e furar os olhos dele, para ele confundir dia com noite e cantar de dia. Entende? E cantar de dia. Quem colocou isso melhor, explicou isso melhor, foi o rei do Baião, né? Me fugiu o nome dele agora, considerado o rei do Baião. O que ele colocou na música? Depois eu me lembro o nome dele, mas é até ruim, né, não lembrar. Mas como ele colocou isso numa música? Ele falou assim, olha, tudo em volta é só beleza. Sol de abril e mata em flor. Mas assum preto, cego dos olhos, não vendo a luz, vai cantar de dor. Assum preto vive solto, mas não pode mais voar. Prefiro a sina de 1000 gaiolas, se o céu eu pudesse olhar.
Então veja bem, olha que coisa assustadora, né? Então a impressão que a gente tem, e aí eu vou te arrastar isso para nossa sociedade. Uma mulher hoje tem muita liberdade. O corpo dela é as regras dela, né? Ela Sim. pode abortar. É um furar os olhos, não é? Do Assum Preto. É um furar os olhos dela, não é? Alguém convenceu de que ela é livre para fazer o que quiser, inclusive para matar o filho que está no ventre. Parece que alguém tentou dar a Assum Preto o direito de cantar de dia. Ele cantava só à noite. Fazer o oposto. Mas alguém falou assim, olha, vamos dar esse bichinho aí também o direito de cantar de dia? Ele canta só à noite, olha que coisa. Vamos mexer na criação e vamos fazer ele cantar de dia também? E aí fizeram como? Cegando os olhos dele, entende? Não será assim que o mundo, quando destrói a masculinidade, cega um pouco os homens? Quando destrói a mulher, cega um pouco ela também, entende? Então, assim, fora do governo de Cristo, fora do que o próprio Deus fez, você está entregue ao que o outro acha bom. E o sujeito teve coragem de achar bom cegar o animal para ouvir ele cantar de dia. Alguém, para fazer a mulher trabalhar em 2 empregos, falou com ela que ela tinha que correr na luta, virar guerreira, e agora ela tem dupla jornada. Alguém falou para o homem que é feio ser masculino e agora estão se efeminando. Assim, não é uma boa analogia? Eu não sei se eu estou certo, tá? Avalie vocês aí, avaliem, mas assim, não é uma coisa assustadora essa tentativa de ajustar as coisas? Está no governo de quem quando alguém propõe isso? Está no governo de quem quando alguém diz, olha, vocês depois têm que escuta a música para ver. Ela é dolorosa, né? Tudo em volta é só beleza, céu de abril e mata em flor. E aí ele diz, talvez por ignorância ou por maldade das pior, furaram os olhos de Assum Preto para ele assim cantar melhor. Assim, por ignorância ou por maldade das pior. Entende? Então, assim, essa tentativa de retirar Cristo do seu cotidiano é ignorância ou é maldade da pior? Essa é uma pergunta. Fica aí para vocês, telespectadores, responder, né? É uma pergunta que faz você pensar também. Faz. A falsa ideia de liberdade, sabe? Você tem a ideia de que existe liberdade. É claro que existe liberdade dos meios, entende? Mas não liberdade total. O que eu estou tentando dizer isso? Os meus olhos aos 45 anos parou de me ajudar a ler de perto. Os meus olhos não são os olhos livres, que agora, porque são livres, não querem mais que eu leia de perto. Eles são os olhos deficientes. E tem uma deficiência nele. Se seu pé não cumprir a função, seu pé não é livre, seu pé é deficiente. De igual modo, se a função do homem, se o homem tem um fim último e ele não cumpre esse fim último, esse homem não é um homem livre, esse homem é um homem em pecado, entende? Então, se você se subordina à sua própria vontade, é complicado. Na verdade, a ideia é que você entenda aquelas 3 petições feitas por Cristo na oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Então, olha, ele é um Pai que está no céu, que o nome dele seja santificado e que o reino dele se inaugure agora. Porque venha o teu reino, tanto na terra como no céu. A vida cristã não é uma vida de salvação só para pós-morte. Te salva agora de suas misérias, entende? Te salva agora de suas misérias. Agora que ela te torna livre, entende? E imagine, Michel, você estando em uma bifurcação.
tá bem? Uma bifurcação ali, essa rua e essa rua, e você está ali para tomar uma decisão. E você já tinha saído daqui com a intenção de passar pela rua A. Você queria ver um amigo, uma coisa desse tipo. Quando você chegou ali nesse ponto que você pode escolher rua A ou rua B, você viu na outra rua alguma coisa que te interessava muito. Talvez uma mulher com aquele corpo que você acha atraente, você decidiu, olha, vou passar por aqui para eu vê-la mais de perto, talvez. Vou passar por aqui. Quem escolheu o caminho? Quem escolheu? Você escolheu o caminho ou ela decidiu o seu caminho? Ela. Pois é, porque quem tem o objeto que te dá prazer é que tem a posse desse objeto, é que determina. Então, quando ele está dizendo, olha, vós sois livre, é porque agora você para de agir dessa maneira. Você porque não é mais escravo do seu pecado. Exatamente. Você não está mais agindo como quem age por vontade. Você está agindo por apetite. E agir por apetite é diferente de agir por vontade, entende? Você prometeu, não, olha, eu vou fazer uma caminhada no dia 1º, você prometeu no dia 25. No dia 1º, você acorda e fala, nossa, o seu hábito venceu a sua fé. Qual que era a fé? Quando você prometeu que ia, você estava crendo que ia. Mas aí o seu hábito venceu. Então você agiu com apetite, não com vontade. Que sua vontade era ter ido. Mas entende? Então, assim, é isso que é a liberdade para a qual Cristo nos salva, entende? Cara, muito bom. Tem outro trecho também. Não basta a adesão interior às verdades divinas, é necessário confessá-las exteriormente. É necessário que, que a sua vida, que o seu cotidiano, que a sua atitude diga o tempo todo que você é cristão, entende? Não é que o culto de domingo, a sua foto no Instagram dizendo que você estava louvando a Deus e agradecendo pela semana, que vai dizer que você é um cristão. O que vai dizer que você é um cristão é o seu cotidiano. É você, no cotidiano, levar uma vida como quem... Você